Irmãos, se coloque de pé, em nome de Jesus, por favor. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus nessa noite. Abra a Escritura no Salmo de número 139. Salmo 139. Eu não vou ler todos os versículos agora, tendo em vista que eu quero expor todos eles. Então, se eu for ler, pode ser que demore um pouquinho. Então, eu quero ler apenas os seis primeiros versículos. Acompanhe comigo, Salmos de número 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Querido Deus, ó Senhor, nós, ainda que de uma forma falha, porque somos pecadores, mas nós cantamos para o Senhor, cantamos que Tu és um soberano Deus, cantamos várias vezes no refrão, aleluia, aleluia, ó louvai-o, louvamos aqui ao Senhor Deus Pai, ao Senhor Deus Filho, ao Senhor Deus Espírito. Nós cantamos o salmo predileto de Martinho Lutero na época da Reforma, que diz para nós aquietarmos os nossos corações, pois o Senhor é o Deus de Israel, é o grande eu sou, é o Deus que está conosco. Ó Senhor, fala conosco, Deus, Tu que és tudo isso e muito mais, que a nossa mente é tão pequena para concebê-lo na Tua plenitude. Nós queremos ouvi-lo, o Teu povo quer ouvi-lo, o Teu povo, Senhor Deus, quer voltar para o Seu lado daqui a pouco, mas com aquela certeza que o meu Deus falou comigo, o meu Deus revelou-se a mim, abriu o meu entendimento, alimentou-me com a Tua santa e bendita palavra. Deus, eu Te peço, Senhor, conduza-nos agora, neste momento tão precioso, que é o momento que o Senhor fala conosco. Nos méritos de Cristo, pela mediação de Jesus Cristo, é o que eu peço isso. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Irmãos, nessa noite, percebam que por vários momentos nós falamos sobre Deus. Deus foi a tônica, o tema dessa adoração, e de fato deve ser. Deus é aquele que fez tudo por nós, é o Criador dos céus, é o Criador da terra, é o Criador de todas as coisas. É aquele que um dia todos nós vamos ter que prestar contas a Ele. A pergunta que eu trago para nós aqui é: Deus, Ele quer ser conhecido? Deus, Ele tem a pretensão, a vontade de que nós o conheçamos? Sim. A resposta é um enfático sim. Deus, Ele quer ser conhecido. Joy Bick, numa obra recentemente traduzida para o Brasil, numa teologia sistemática dele, ele coloca aqui três questões que mostram que Deus, Ele quer ser conhecido. Ele diz, em primeiro lugar, que o nosso conhecimento de Deus, ele é fundamentado na vontade de Deus de ser conhecido. Se nós olharmos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que por cerca de 8.000 vezes, nós temos a frase, assim diz o Senhor. 8.000 vezes. Então, se Deus falou tanto assim diz o Senhor, logo Ele quer ser conhecido. Mas Ele mostra para nós, Joy Bick, que em segundo lugar, Deus quer ser conhecido e nós podemos ver através do conhecimento que Deus nos habilita pela criação e pela recriação. O que Ele quer dizer com isso? Todos nós fomos criados, vamos pensar lá no começo, Adão e Eva, os primeiros.
Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus é algo distintivo no homem. É algo que dá uma certa dignidade e honra ao homem, que foi conferida por Deus. Somente o homem é a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança, uma das características dela é que nós já nascemos já com os sensos do divino dentro de nós. Nós já nascemos com aquilo que João Calvino chamava dos sensus divinitatus, que é o quê? Nascemos com uma propensão para conhecê-lo. A nossa alma é religiosa. Nós já nascemos já inclinados para adorar alguém, para adorar o nosso Deus. Percebam que o mundo tem várias religiões. E muitas das vezes não precisa que eu chegue lá, que você chegue naquele lugar mais inóspito e ensine algum tipo de culto para eles. Eles vão adorar alguma coisa. Eles vão adorar alguma pessoa, vão adorar algum animal, eles vão prestar algum tipo de culto, porque o homem é um ser religioso. O homem se inclina para o divino. Então isso é uma comprovação de que Deus ele quer ser conhecido pelo fato da sua alma se inclinar para ele. Mas em terceiro lugar, Bick diz que o nosso conhecimento de Deus, ele é habilitado também por Deus na revelação geral e na revelação especial. Observe como Deus quer ser conhecido. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus são uma grande proclamação, é uma grande pregação do Evangelho, é uma grande pregação, melhor dizendo, dos atributos divinos. Quando você olha essa imensidão do universo, tanto de estrelas, tanto de galáxias, uma coisa tão plena, uma coisa tão maravilhosa, tão bem orquestrada, tão bem pintada, quem fez isso? Foi Deus. Tanto que o salmista, lá no Salmo 19, ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das tuas mãos. Então Deus quer ser conhecido porque o céu aponta para Ele, as pessoas apontam para Ele, todo mundo demonstra que existe um Deus que está sentado, como nós cantamos hoje, está sentado no trono. Mas Deus, Ele não fala somente na criação, mas Ele fala também aqui na sua palavra. Veja que hoje nós cantamos o Salmo 46, um salmo tirado da própria Escritura, e que lá no começo era cantado. O povo cantava a glória desse Deus, o povo cantava as honrarias deste Deus. Então Deus ele fala lá no céu, mas Deus ele fala principalmente conosco, falando de Cristo, falando da graça através da sua palavra. E aí conclui este autor, Joy Bick, dizendo: portanto, meus irmãos, é possível sim conhecer a Deus, porque Deus se fez conhecido, mas o nosso conhecimento de Deus, ele é real, mas ele nunca é exaustivo. E todo conhecimento que temos dele é um conhecimento da graça divina mediante Jesus Cristo. Podemos conhecer Deus? Sim, mas não conhecemos como conhecemos um celular. Mas não conhecemos como podemos ser peritos em um computador. Não conhecemos assim como uma pessoa estuda outra pessoa e pode ser um PhD naquilo. Ou seja, o nosso conhecimento de Deus é um conhecimento limitado. É um conhecimento que nós temos na medida em que ele se revela. Entretanto, ainda que este conhecimento seja limitado, ele é verdadeiro. E se você o conhece, e se você está ouvindo a palavra nessa noite, e conhecendo um pouquinho mais dele, você só o conhece por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que é a ponte para conhecer o Pai. Sem ele, nenhum de nós vamos conhecer nada sobre esse Deus. Nessa noite, irmãos, eu quero ver com vocês o Salmo 139. Esse salmo ele trata sobre o conhecimento de Deus. E nós veremos o quão importante é para nós, para a nossa saúde espiritual, para o nosso deleite do nosso Senhor, nós o conhecemos. Então, nós vamos meditar aqui, conhecendo um pouco mais sobre Deus, e automaticamente esse conhecimento vai fazer com que nós conheçamos a nós mesmos. O que nós vamos fazer aqui?
Eu vou dividir estes salmos aqui em 4 pontos. Nós temos aqui, primeiramente, ele vai falar sobre atributos de Deus. Nós vamos ver do versículo de número 1 até o versículo 6. Nós temos a onisciência de Deus. No versículo 7 a 12, a onipresença do Senhor. 13 a 18, a onipotência de Deus. E 19 a 24, orações imprecatórias. Então, 3 blocos que vão falar sobre os atributos do Senhor e um que vai falar sobre orações imprecatórias que o salmista faz. Antes de eu entrar aqui no texto, eu queria só te chamar a atenção no seguinte sentido, de que este salmo, ele não é simplesmente teológico. Nós não vamos só falar dos atributos de Deus, mas esse salmo é extremamente pessoal. É um salmo no qual um homem, um salmista, ele está aqui falando das profundezas de Deus, mas ao mesmo tempo ele está falando de Deus porque esse Deus o impactou. Tanto que por vários momentos vocês vão ver o salmista dizendo: me sonda, me conhece, me levanto, me esquadrinha. Tudo ele está falando desse Deus grandioso, mas ele fala no sentido pessoal, aquilo que Deus faz por ele. Então, vamos para o texto. Primeiramente, Deus, ele é apresentado aqui como um Deus onisciente. Olhe para o verso de número 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. O salmista começa aqui evocando a presença de Yahvé, que é o Deus que se revelou, o Deus pactual. E ele diz aqui de uma forma bem pessoal: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. Deus é aquele que sabe tudo sobre nós. É aquele que sonda, é aquele que perscruta, é aquele que conhece você de uma forma que nem você o conhece. É aquele que conhece, meu irmão, o teu coração, no qual você pode estar com uma pessoa casado há 30, 40, 50 anos, e aquela pessoa não te conhece como Deus te conhece. Por isso que o salmista aqui, ele fala: Senhor, é o Senhor que me sonda, é o Senhor que me conhece, e sabe quando me assento, e sabe quando me levanto. Essa palavra conhecer, ela é bem mais do que conhecer empiricamente. Ela é bem mais do que saber o teu nome, saber a tua identidade, saber o teu CPF, saber aonde você anda, com quem você anda, o que você fala. Conhecer aqui tem a ver com questões empíricas, mas tem a ver também com relacionamento, com intimidade. O salmista está falando: Deus, o Senhor é íntimo de mim. O Senhor me conhece, sabe tudo que eu faço. E aí ele diz ali, no verso de número 2, de longe penetras os meus pensamentos. Por que ele está falando de longe? Porque aqui ele está usando um tipo de linguagem acomodativa. Ele está aqui contemplando o Deus dele lá no trono. Por isso que ele está falando de longe. De longe, tu penetras os meus pensamentos. Ele está contemplando Deus assentado lá no trono dele, reinando e contemplando a vida dele. Por que eu digo que é uma linguagem acomodativa? Porque ele, o salmista, está falando de um Deus que está longe, mas nós sabemos que Deus, ele não está longe. Deus está perto. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Deus tanto sabe tudo quanto está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele, que é um homem, ele está contemplando: Senhor, tu que está lá do outro lado, eu sei que de longe penetras os meus pensamentos. Aí o verso 3 diz: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. O salmista fala aqui que Deus o conhece tanto dentro de uma ação passiva, quanto dentro de uma ação ativa. Ou seja, o Senhor esquadrinha o meu andar, ou seja, a minha vida ativa, mas também o meu deitar,
a minha vida passiva, tudo isso ele diz: o Senhor conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. O que o salmista está dizendo? O salmista está falando sobre um dos atributos de Deus, de uma qualidade, de uma perfeição, de algo que somente Deus tem, que é a onisciência. O que é um atributo? O reverendo Weber, ele diz: atributos são qualidades, propriedades, virtudes, perfeições de uma pessoa ou de um ser. Atributo é alguma coisa que não pode faltar em Deus. Se Deus ele não tiver alguns de uns atributos ou algum atributo, logo ele não é Deus. Por exemplo, se ele não é onisciente, ele não é Deus. Se ele não é onipotente, não é Deus. Se ele não é onipresente, ele não é Deus. Porque estas coisas caracterizam quem ele é. Estas coisas fazem parte do ser dele. E vamos devagar um pouquinho sobre esse atributo de Deus. Deus é onisciente. O que significa isso? Que Deus conhece tudo, absolutamente tudo, todas as coisas. Não tem como nós escaparmos do conhecimento de Deus. Deus sabe o que você está pensando agora. Deus sabe o que você está sentindo agora. Deus sabe o que você fez ontem. Deus sabe o que você vai fazer amanhã. Deus sabe o dia em que você entrou nesse mundo, porque Ele decretou, e Ele sabe o dia que você vai sair deste mundo, porque também faz parte dos decretos dEle. Deus sabe todas as coisas, e Ele sabe todas as coisas, não porque Ele estudou, não porque Ele pegou livros e começou a ler, e lendo, e convenhamos, uma eternidade para ler é muita coisa, tem muita obra para ler, mas só que o conhecimento de Deus não é um conhecimento adquirido, não é um conhecimento que veio, mas é um conhecimento dele. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas plenamente, ele conhece tudo de uma forma perfeita. E como que ele conhece? Será que ele conhece a tua vida? Será que ele conhece o teu coração, as coisas que você faz? Porque lá na eternidade, ele começou a ver, ele começou a olhar. Lá no túnel eterno, ele começou a olhar e viu que um determinado dia o Marlos tomaria tal atitude, que o Juvenal faria tal coisa, que a irmã Eva tomaria tal atitude em relação a alguma coisa. Não, Deus ele não fica vendo, mas na verdade todas as coisas existem e são do jeito que são, porque tudo isso nasceu na mente dele e ele decretou todas as coisas. Então o conhecimento dele sobre o futuro é bem maior do que conhecer porque ele está vendo, mas ele conhece porque ele decretou tudo. E ele conhece também, não somente porque ele decretou, mas porque ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Pense nisso. Como escapar de um Deus desse? Como eu posso fugir de um Deus desse? Um Deus que conhece tudo plenamente, que sabe aqui, como disse o salmista, que esquadrinha o meu andar, que esquadrinha o meu deitar, que conhece todos os meus caminhos, que a palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás, por diante, sobre mim pões a mão. Como que eu posso escapar de um Deus desse? É onisciente e é onipresente. Está presente em todos os lugares plenamente. E aí, pensando mais um pouco nessa onisciência dele, a onisciência de Deus está atrelada a outros atributos. É a somatória, Deus é tudo isto. Por exemplo, Deus é eterno. Logo, nunca houve um momento que ele deixou de existir. Se Deus é eterno, de fato ele é, então o conhecimento dele é eterno. Ele conhece eternamente sempre, e sempre terá o mesmo conhecimento. Deus é imutável, Deus não muda. Passará céus e terra e Deus permanecerá o mesmo. Agora imagine que este Deus que conhece tudo eternamente e que não muda, nunca haverá um momento que esse Deus vai mudar o conhecimento dele.
Nunca haverá um momento que terá uma falha naquilo que ele sabe, mas o conhecimento dele é pleno, o conhecimento dele é imutável. Eu fico imaginando que, diante disto, sabendo quem esse Deus é, ou você treme as suas pernas de tremor e temor diante desse Deus, e fica espantado e o adora, ou você então fica insensível, não toma nenhuma atitude, porque não conhece ainda esse Deus. Agora, olhem para a reação do salmista diante desse Deus que é desse jeito. O verso de número 6 diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não o posso atingir. Esse conhecimento é demais, Senhor, eu não posso alcançá-lo, eu não posso medi-lo, e de fato, não tem como nós medirmos este Deus, não tem como nós alcançarmos a plenitude desse Deus. Por isso que Tomás de Aquino já dizia: o finito não pode conceber o infinito. A nossa mente é pequena. O mais sábio deste mundo, o melhor filósofo deste mundo, não chega nem na unha, não chega nem perto, nem existe. Na verdade, falar que ele chega na unha ainda é muita coisa. Ele nem existe perto desse Deus. Se esse Deus não tivesse se revelado, nós não saberíamos nada sobre ele. Por isso, meu irmão, que a gente canta para ele, por isso que a gente louva esse Deus, porque ele, na sua excelsitude, na sua glória, na sua majestade, ele se compadeceu de nós e se revelou a cada um de nós. Ele condescendeu e veio até aqui e está falando conosco nessa noite. A primeira coisa, Deus, ele é onisciente. Mas veja que, em segundo lugar, o texto, ele vai nos mostrar que Deus não somente é onisciente, mas Deus também é onipresente, ou seja, está presente em todos os lugares. Verso 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Deus não é somente onisciente, mas também é presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Sabe aquelas filmagens, a pessoa quando entra numa loja, entra no mercado, né, sorria, você está sendo filmado. E aquilo ali pode gerar um certo constrangimento ou um certo temor de alguma pessoa que está pensando em fazer alguma coisa. Agora, você já parou para pensar que Deus, ele é aquele que está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo e plenamente? Como assim, pastor, plenamente? Ele está com todos os seus atributos na plenitude do seu ser, em todos os lugares, do mesmo jeito, sem mudança. Aqui, seja onde for, você que está nos acompanhando pela internet, em qualquer lugar, Deus ele está do mesmo jeito. O grande eu sou, aquele que não há variação, aquele que não há mudança nele. E o salmista, ele vai colocando num sentido de extremidade, de totalidade do universo, como se fosse assim: para onde eu vou, esse Deus está me cercando. Aonde eu tento ir, olha só o que ele vai colocar. Se eu vou para o céu, o Senhor está lá. Se eu desço o mais profundo do abismo, o Senhor também está lá. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Mas pode ser que haja um escape para uma pessoa escapar de Deus. Eu vou me esconder no meio das trevas. Eu vou me esconder no meio de algo bem escuro, porque esse Deus, ele não vai me ver. Aí olha o que o salmista diz: até as próprias trevas não te serão escuras, até as trevas e a luz são a mesma coisa. Ou seja, não tem como escapar desse Deus.
Não tem como fugir desse Deus. Não tem como fugir com a sua inteligência. Não tem como fugir por você achar que você é o cara, que você é bom, que você pode fazer todas as coisas. Você não escapa dele, porque você é um DNA dele. Você foi feito por ele. A tua alma, meu querido irmão, é uma alma que tem uma marca dada por ele. Você vai prestar conta a ele. Um dia, todos nós, repito, todos nós, vamos comparecer diante deste Deus, que sabe tudo, que está presente em todos os lugares e que é todo poderoso. E não tem como nós falarmos, eu não fiz aquilo. Eu não tomei essa atitude. Não era eu. Quantas pessoas em juízos humanos, quantas pessoas que participam aí em tribunais e conseguem enganar. Quantos políticos que enganam pessoas, que ludibriam pessoas, que barganham. Será que isso vai acontecer com Deus? Será que vai ter como, gente, nós chegarmos para o Senhor e falar, Deus, não era eu, não. O Senhor está enganado, o Senhor está equivocado, não fui eu que fiz isso. Como? É impossível. Agora, vejam, esse Deus que é onisciente, esse Deus que está presente em todos os lugares, que não tem como nem nós nos escondermos nas trevas. Por que não tem como nós nos escondermos nas trevas da escuridão dele? Porque na escuridão foi aonde nós fomos feitos. Nós fomos feitos aonde? Segundo o salmista. Olhe para o verso de número 13. Pois tu formaste o meu interior. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Então agora já fala de um outro atributo do Senhor, onipotência. Esse Deus é onisciente, esse Deus, ele é onipresente, e esse Deus, ele é onipotente, ele é o Criador. Tu me formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você já tinha visto esse texto, meu irmão? Deus é o Criador, é aquele que te formou, é aquele que te cerca de todos os lados, é aquele que sabe tudo que você faz, e é aquele, como diz aqui o salmista, os nossos dias, eles já foram criados e determinados quando nenhum deles havia ainda. Todos os meus dias, como diz aqui, no teu livro foram escritos. Cada um deles foi escrito, foi determinado, quando nenhum deles havia ainda. De maneira que ninguém morre antes do tempo, que ninguém vai fora da hora, que o acidente mais trágico, que a morte mais horrível que você tenha presenciado, ou que de repente eu e você venhamos passar, não existe bala perdida. Humanamente falando, sim, mas da parte do nosso Deus, dos decretos do nosso Deus, não existe uma bala que era perdida, era para você morrer naquele dia, ainda que a responsabilidade vai cair sobre determinada pessoa que fez aquilo, mas a questão é, os nossos dias, eles têm limites, e quem é que impôs limite a eles? Deus. Deus põe limite ao teu dia, Deus põe limite à tua vida, Deus põe limite à tua história. A tua história não está sendo escrita por você, a tua história está sendo escrita pelo próprio Deus. Deus é um escritor, o mundo é a sua história, e nós somos os seus personagens. É Ele que está no controle de todas as coisas, queira você ou não, aceite você ou não, Ele é soberano, de fato, não é um rei de conto de carochinha, não é um rei inventado por pessoas. E aí, mais uma vez, o salmista, então, diante dessa situação de que este Deus é onisciente, de que esse Deus é onipresente, de que esse Deus é onipotente,
Qual é então a reação dele? Qual é a reação que o salmista então ele toma? Olhe no verso, primeiramente, observe o verso de número 17. Ele vai dizer: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se você pegar lá no verso de número 6, vamos voltar para o verso 6. Diante dos atributos de Deus, qual é a reação dele? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Ou seja, sabe o que nós vemos aqui, meus irmãos? Que os atributos de Deus, eles devem gerar em nós o quê? Adoração. Os atributos de nós devem gerar aqui esse mesmo sentimento que estava no salmista, quando ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E quando ele diz também lá no verso 14, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. É isso que deve atingir o nosso coração. Não adianta, e eu até estranho, se isso não arder o teu coração, você saber que Deus te cerca, que Deus conhece tudo sobre você, que Deus é soberano, que Deus já tem um limite dos teus dias. Se isso não te levar à mesma atitude aqui do salmista, é aquela atitude de assombro, é aquela atitude de ficar maravilhado. Por isso que nós lemos lá Romanos capítulo 11, quando o apóstolo Paulo, depois de ter pregado tantas coisas profundas, ter falado sobre justificação pela fé, sobre a nossa salvação, sobre o plano de Deus. Vamos voltar lá para Romanos. Olha a atitude de Paulo, quando ele termina de falar essas coisas. Romanos 11, 33. Paulo diz, Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que ele está fazendo aqui? Adorando a Deus. Os atributos de Deus devem nos levar a isso, a perplexidade. É como você contemplar alguma coisa tão maravilhosa. Imagine, eu fico imaginando Paulo aqui, como se Paulo estivesse escalando o Monte Everest. E ele vai subindo, aí quando ele chega lá em cima, que ele tem aquela visão maravilhosa, aí ele diz, uau, que coisa maravilhosa! É assim também que deve arder o nosso coração. O nosso Deus não é um Deus fajuto, não é um Deus fraco, não é um Deus criado por nós, não é um Deus que nós carregamos, um Deus que é fundido de imagem de escultura, mas o nosso Deus é o soberano, é o Criador, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e isso deve nos levar a nos prostrar, isso deve nos levar a temer, isso deve nos levar a respeitar, isso deve nos levar a meditar o que eu estou fazendo da minha vida. Por que Deus me trouxe aqui essa noite? Para mim saber que existe um Deus assim. Para quê que Deus quer que você saiba que Ele é assim? Qual é o propósito de Deus ter trazido você aqui nessa noite para você ouvir essas palavras? Para quê? Será que isso foi aleatório? Não. Deus te trouxe aqui para Ele falar quem Ele é para você. Ele é um Deus verdadeiro. Então, esse Deus, através desses atributos, deve nos levar a isso. Agora, irmãos, continuando, olha o verso 18. Ele ainda admirado, adorando, exaltando, ele diz, se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Eu estava vendo o reverendo Hélio comentando sobre esse texto. Ele diz que no original é o seguinte, o salmista está perplexo da grandeza desse Deus.
E aí, a ideia que o texto original no hebraico quer passar é que ele começa a contar, aí ele vê que não consegue, ele dorme. Nessa que ele dorme, quando ele acorda, Deus está ali e continua com ele. Então, a ideia é essa. Veja, se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Agora, quando nós chegamos aqui na terceira, ou melhor, na quarta e última parte, parece que aqui a gente tem uma passagem fora de nexo. Sabe assim, quando a poesia parecia que estava tudo bem encaixada, a simetria do texto, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, eu louvo, eu adoro. Aí você chega agora no verso de número 19, você vê um versículo que parece que não era para estar aqui. Como assim? Olha o que ele diz: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti te levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Como assim? Que negócio é esse? Você está adorando a Deus, você está exaltando a Deus, e de repente você vira e fala: eu odeio essas pessoas com ódio consumado. Tanto que quando nós vamos fazer a leitura desse texto, muitas das vezes a gente acaba fazendo a leitura até o versículo que fala: se os contasses, excederia os grãos da areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Amém. Vamos fechar a Bíblia. Não vamos continuar. Mas aqui há uma razão desse texto estar aqui. Há uma razão do salmista estar falando isso. Irmãos, sabe quando uma pessoa que você ama, que você preza, que aquela pessoa é uma referência para você, e de repente as pessoas começam a falar mal daquela pessoa, de repente começam a desonrar aquela pessoa, e provavelmente você não vai ficar caladinho, você não vai ali só ficar escutando a pessoa falando mal do seu pai, ou a pessoa falando mal da sua mãe, ou a pessoa acabando com a reputação da sua família, e você só ali, verdade, não presta mesmo, é tudo desse jeito. Não! A tendência é nós nos indignarmos com aquilo. Como assim? Veja, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quantas pessoas, às vezes, nós vemos aí, desfazendo do nosso Senhor Jesus. É interessante que pessoas que quando pensam em falar mal de Maomé, eles pensam 2000 vezes. A mídia suja, a mídia hipócrita, imunda que nós temos. É fácil denegrir o nosso Senhor Jesus Cristo, é fácil denegrir a nossa fé, é fácil, muitas das vezes, fazerem caricaturas imundas sobre Cristo, mas eles não têm coragem de fazer de Maomé, porque lá eles se doem, porque lá eles se revoltam e contra um falso profeta, mas se doem, matam, quebram, fazem uma série de coisas. O que o salmista está fazendo aqui faz parte do Antigo Oriente, quando um rei, ele era ofendido, e aquele súdito sabia quem era o rei dele. Veja que o salmista, ele sabia, o salmo é pessoal, sabendo o salmista quem é o Deus dele, agora ele diz então, no verso 21, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti te levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato, como se fosse assim: Senhor, os teus inimigos são meus inimigos, aqueles que te caluniam, eu não tenho comunhão com eles. O salmista está tomando as dores aqui, daqueles que ofendem a Deus, porque ele conhece o Senhor. Gente, e isso é tão importante, que se você não conhecer Deus, a primeira pessoa, qualquer um que chegar e falar qualquer coisa de Jesus, falar qualquer coisa do Espírito Santo, você engole aquilo, você escuta aquilo, e você tem a melhor amizade com aquela pessoa e está tudo em paz. Não mudou nada, porque você não conhece.
O conhecimento, eu não estou dizendo que o conhecimento vai te levar a odiar aquela pessoa. Eu não estou dizendo para você lançar aqui uma maldição imprecatória, que é isso que está acontecendo. Mas se você conhece o seu Deus, certas coisas vai te ofender. E é isso que o salmista está dizendo. Mas só que veja, vamos supor que ele, entendendo que o Deus dele estava sendo caluniado, e ele estava tomando as dores do Deus dele, mas mesmo assim, conhecendo também um pouco do seu coração, que ele pode ter excedido, que ele pode ter falado alguma palavra a mais, aí vem o verso de número 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Louvou a Deus, se indignou e se indignou muito, dizendo até, eu os odeio com ódio consumado, mas eu imagino que aquele baixou um pouquinho os ânimos. Senhor, sonda o meu coração, Deus, para ver se essa atitude que eu não tomei não foi uma atitude equivocada, para ver se não foi uma atitude que eu extrapolei as atitudes que eu deveria tomar. Eu concluo, irmãos, com algumas aplicações para nós. O que isso tem a ver conosco? Esse conhecimento sobre Deus. O conhecimento de Deus deveria fazer os homens tremerem. O conhecimento sobre Deus deveria fazer você tremer. A simples ideia de que Deus conhece todos os nossos pensamentos deveria levar-nos a obedecê-lo. Isso que você está ouvindo aqui deveria fazer com que, ao sair e ir para o seu lar, você meditasse. Será que isso é verdade? Será que existe esse Deus que é desse jeito? E quando eu morrer, eu vou prestar conta para Ele? Aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu tenho pensado. Hoje de manhã, o que nós falamos? Falamos sobre adultério e vimos que adultério não é somente o ato consumado, mas o adultério começa dentro de nós. O pecado começa dentro de nós. O pecado começa no coração. Então, aquilo que eu e você podemos enganar as pessoas, não podemos enganar Deus. Os olhos do Senhor, eles estão ali vasculhando tudo, vendo tudo. Plenamente Ele sabe, irmãos. Ele sabe o que você está fazendo, o que você está falando. Ele sabe se você fez aquilo certo, se você fez aquilo errado. Então, esse conhecimento deveria nos levar, Senhor, tenha misericórdia de mim, Deus. Deus me perdoa. Mas esse conhecimento também, conhecer a Deus, só nos é possível. E aqui eu quero falar particularmente com cada um de vocês aqui. Eu quero dizer que você, se está entendendo, se está aceitando essa mensagem dentro do seu coração, você é mais de que um felizardo, você é abençoado. Sabe por quê, irmãos? O conhecimento que nós temos de Deus, ele só é possível através de Cristo. Sem Cristo, o homem mais sábio deste mundo não vai conhecer Deus. Olha o que Jesus, ele disse, lá em Mateus capítulo 11, 27 a 30. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então só conhece o Pai aquele a quem o Filho, o Senhor Jesus Cristo, quiser revelar. Então, se Deus está te dando hoje esta grata oportunidade de conhecê-lo, louve, exalte o nome dele, enalteça o nome desse Senhor. Mas o texto continua, após Deus falar isso, você só vai conhecer a Deus se o Filho te revelar a Ele. Aí ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vinde a mim.
eu posso gritar aqui, vinde a mim. Mas Deus, se Ele quiser, Ele pode sussurrar agora no teu ouvido. Deus agora Ele pode chamar você de uma forma poderosa, vinde a mim. Eu quero revelar a você essas mesmas grandezas que eu revelei para o salmista. O salmista não era melhor do que nós, o salmista era homem como nós, ser humano como nós. Deus, Ele quer se revelar, e se Ele quer, Ele vai fazê-lo. Ele vai abrir o teu coração, Ele vai abrir o teu entendimento, Ele vai mudar as tuas vestimentas, Ele vai mudar todo o teu ser, para que você o conheça. E por fim, eu termino dizendo, por que é bom conhecer a Deus? Quem conhece a Deus, conhece a si mesmo. Sabe aquele pensamento antigo, conheça-te a ti mesmo? Como que você conhece a si mesmo? Como que você conhece o teu coração? Você só vai conhecer a si mesmo se você conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é um conhecimento referente. À medida que eu vou conhecendo mais a mim. À medida que Ele vai se revelando, eu vou sabendo quem eu sou. Nem a tua mulher que está ao teu lado te conhece. Nem você mesmo te conhece. Só Deus conhece você plenamente. E se você o conhecê-lo através da revelação, Ele vai mostrando quem é você. Aonde é que você tem que mudar. O que você tem que largar. O que você tem que fazer. Esse Deus se revela. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, Tu me sondas, ó Senhor, e me conheces. Deus, Tu sabes, Pai, tudo sobre nós. Sabe quando nós nos assentamos e quando nós nos levantamos, porque Tu estás assentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece tudo o que eu faço. O Senhor sabe o que eu fiz hoje. O Senhor sabe o que eu fiz ontem. O Senhor sabe daquele pecado oculto lá atrás, que ninguém sabe, que a minha mulher não sabe, que os meus amigos não sabem, que ninguém sabe, mas o Senhor tem ciência de tudo. Deus, nós estamos aqui, Senhor, dentro, Pai, deste ambiente de culto, fechados aqui dentro, mas desnudados diante de Ti. Para onde fugiremos da Tua presença? Se subirmos ao céu, o Senhor está lá. Se descermos ao mais profundo do abismo, o Senhor também está lá. Aonde formos, Tu estás, Deus. Nós queremos nessa noite, Pai, pedir ao Senhor perdão. Nós queremos nessa noite, Senhor, pedir ao Senhor reconciliação. Nós queremos nesta noite, Deus querido, pedir que o Senhor renove a aliança conosco, a aliança com o Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão entendendo isso, fale com Deus. Se coloque de pé, meu irmão. Vamos terminar cantando esse hino. E se você entende que esse Deus está aqui e está falando contigo, converse com Ele. Louve e exalte esse Deus. Antes de eu nascer, Tu me conheces bem. Tu és tão bom pra mim. Antes de eu respirar, Tu me escolheste bem. Tu és tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, santo.
Debaixo da vida, só por isso pra salvar. As trevas se desveste, se fez pecado pra me resgatar. Debaixo da vida, só por este para me salvar. Foi impressionante, infinito, santo amor de Deus. Oh, teu maravilhoso, pela música, obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor Deus, por esse amor maravilhoso, esse amor que redentor, esse amor que nos alcançou, esse amor do Senhor para conosco. Muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por cada pessoa que está aqui. Obrigado pela chance, pela oportunidade de nós podermos cantar para o Senhor, de nós podermos cantar os teus atributos, cantarmos as tuas escrituras, de nós podermos, Senhor Deus, saber que tu aqui estás e sermos saciados pela tua presença. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo seja contigo, homem, seja contigo, mulher, seja contigo, jovem, criança, seja com você e com toda a sua casa, com toda a sua família, hoje e para sempre, que digamos amém. Se assente só um pouquinho, por favor.